Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Késia, para quem não me conhece ainda, sou nutricionista e criei esse canal aqui para trazer profissionais para partilhar mais informações e conhecimento para vocês. E hoje, como eu havia prometido no vídeo anterior, eu convidei a psicóloga Suíla Ribeiro, minha amiga, aqui. profissional maravilhosa, para falar sobre transtornos alimentares. Ótimo. Então, assim, eu acho muito interessante, né, essa dinâmica de juntar os saberes, né, tanto psicologia como nutrição, para falar dessa questão que é tão presente nos dias de hoje, né? Há um padrão de beleza ligado à magreza e a gente precisa desconstruir isso, né, para melhor trabalhar com os nossos pacientes. Certamente. Atualmente a gente tem ainda aqueles transtornos alimentares que já são bem conhecidos, como a anorexia e a bulimia, que são muito conhecidos, amplamente divulgados, mas atualmente tem surgido novos transtornos alimentares. Alguns deles é a ortorexia e a bulimia. Perdão, a ortorexia e a vigorexia. A bulimia, como eu já tinha falado, é um dos mais comuns, né? Então, quais são os sintomas desses transtornos? Como vocês já devem ter ouvido falar, visto na televisão, a anorexia ela é bem caracterizada pela ausência de fome, né? A pessoa não tem vontade de comer e quando come uma quantidade muito pequena. E também, quando ela se olha no espelho, normalmente ela se vê muito maior do que ela realmente é. Ou seja, por isso que essas pessoas que sofrem do transtorno de anorexia, elas estão sempre buscando ficar cada vez mais magras. Sim. Não é necessariamente porque elas acham a magreza tão bela, é porque ao olhar no espelho, elas não se veem magras, elas se veem mais gordas do que elas realmente são, tá? E temos também a bulimia, que é bem comum, que é caracterizada pelo comer em excesso. Normalmente a pessoa come em períodos de ansiedade, ela come muito, em grande quantidade e depois realiza alguma ação compensatória, normalmente o vômito, né? Pessoas que têm bulimia normalmente têm algumas marcas aqui nos dedos, porque elas enfiam os 2 dedos na garganta para provocar o vômito, né? Temos também os menos comuns, mas que infelizmente têm se tornado comuns hoje em dia, né? Que é a ortorexia, que por incrível que pareça é o vício em comida saudável. E aí você pode estar se perguntando, nossa, mas é possível ser viciado em comida saudável? Ou, nossa, mas comer comida saudável é ruim? Não, não é ruim, mas quando isso acarreta prejuízo na sua vida, isso pode ser uma coisa ruim. Por exemplo, quem tem ortorexia, né, que é o vício em comida saudável, se você provavelmente convidar ela para ir num churrasco, ela provavelmente vai levar a marmitinha saudável se ela aceitar ir. Né? Então tudo em excesso faz mal, não é? Tudo em excesso faz mal. Mesmo ser saudável em excesso traz um prejuízo. Traz prejuízo. E tem também a vigorexia, que é um transtorno que está presente muito nas academias, principalmente academias de musculação. Porque o que é a vigorexia? É aquela, eu vou usar o termo bem comum no meio, tá? É aquela pessoa que é bem marombada, bem musculosa, mas ela se olha no espelho e ela se vê, vou usar também um termo comum no meio, ela se vê um franguinho, né? Sim. Se vê bem magra, então ela vai treinar cada vez mais para se tornar cada vez mais forte e às vezes usa até de meios não tão saudáveis para chegar a esse tamanho desejado, né? Como os esteroides, por exemplo. Sim. Então, assim, a vigorexia também é um transtorno que pode trazer sérios prejuízos à saúde e à vida social da pessoa. Então, assim, uma coisa importante, por que eu trouxe a Suíla, psicóloga, aqui para conversar comigo sobre transtornos alimentares? Porque nutricionista não trata transtornos alimentares, gente. Nutricionista, ele vai entrar com a parte nutricional e com algumas estratégias para ajudar no tratamento do transtorno
alimentar. Mas quem trata transtorno alimentar é o psicólogo, tá? É na terapia. E é por isso que eu trouxe Suíla aqui para conversar comigo, com a gente, para falar um pouco mais sobre os transtornos, os tratamentos, as terapias. Olha, Kézia, uma coisa que eu acho interessante, né, a gente trazer aqui é que para diagnosticar, minha gente, um transtorno alimentar, a gente tem que levar em consideração se isso está trazendo um prejuízo para a vida do indivíduo, tanto emocional, como social, como psicossocial. Sim. A gente identifica se há esse prejuízo, então a gente tem que trabalhar essas questões emocional, essa relação com a comida, porque antes aquilo que era para ser usado para o bem, para nutrir, começa a trazer uma consequência negativa, né? Sim. Começa a trazer tristeza, angústia, tudo mais. Então a gente precisa saber o que é que está sendo um gatilho, né, emocional e está trazendo prejuízos para a gente melhor tratar essas questões, né? Sim. Então por isso que é muito importante. E quando a gente fala, né, de transtorno alimentar, tanto esses comuns, que é a anorexia, bulimia, como você citou, e esses outros não tão comuns, eu acho interessante a gente falar dos tipos de fome que existe a fome emocional, a fome social e a fome física, fisiológica. Então o que é que seria, Suíla, essa fome emocional? É quando eu não estou, né, com fome física de alimento, mas eu sinto a necessidade de comer. Muitas pessoas, não sei se já chegou pra você, né, nos seus atendimentos, dizem, eu sou muito ansiosa e eu como bastante. Sempre, quase todas. Isso é a questão da fome emocional e muitas das vezes a gente associa a ansiedade, nem sempre é um transtorno de ansiedade. De fato. E saber identificar esses tipos de fome é essencial para trazer esse tipo de psicoeducação para a alimentação para os pacientes, para eles terem subsídio para lidar com essas questões. A fome física é a fome do nutriente, né? Sim. Que é aí que entra o nutricionista para ajudar nessas questões dos transtornos alimentares. E a fome social é essa fome que a gente apresenta quando vê outros comendo. Eu vou no aniversário, uma festa, todo mundo tá comendo. Eu tô saciado, eu quero comer também, para me inserir ali. E perceba, minha gente, que para quem tem, né, um transtorno alimentar, você dizer não para aquela comida, rejeitar a comida, é como se você estivesse rejeitando a pessoa. Né? É, então tem uma questão emocional aí por trás que precisa ser trabalhada, elucidada para dar sentido, né, a essa relação que a pessoa está estabelecendo com a comida. E aí uma coisa que é importante a gente conversar um pouco sobre, para que as pessoas entendam um pouco melhor, é com relação à compulsão alimentar, né? Sim. Que muitas vezes está dentro dos transtornos, né? Dentro do transtorno da bulimia tem a compulsão alimentar, ou ela sozinha também costuma se apresentar, né? A compulsão alimentar, o que é? Muitos pacientes, eles chegam dizendo, é que eu sou muito compulsiva para comer, e nem sempre não é apenas o fato de você comer em excesso em uma refeição que você tem compulsão alimentar. A compulsão alimentar, ela está caracterizada pelo comer excessivo, sim, obviamente, mas normalmente a pessoa nem percebe que está comendo excessivamente, no momento que ela está comendo, quando ela viu, já foi aquela caixa de chocolate, já foi aquele pacote de pão, e aí normalmente vem a culpa, sim, depois, né? Vem a culpa e aí às vezes ela realiza alguma ação compensatória, como se exercitar demais, né, para compensar aquilo que ela comeu, ou então ficar sem comer, não, eu já comi agora, e isso acontece muito o efeito sanfona, quando a pessoa, eu comi muito aqui, agora eu não vou comer, e aí você fica nisso aqui, e isso é muito prejudicial, mesmo para o organismo enquanto saúde, e enquanto a psique também, certo? Porque essa questão da culpa, né, é um gatilho fortíssimo para desenvolver também outros transtornos. Exatamente. Né? A questão de muitos que desenvolvem transtorno de ansiedade quando tem um transtorno alimentar. Verdade. Parte disso aí, dessa culpa. Essa questão que você falou no início sobre os tipos de fome, né? Fome emocional, os padrões, né? O desespero pela magreza, porque ser magro quer ser bonito, isso não é verdade, né? Magreza também não é saúde, não é sinônimo de saúde. Aliás, magreza excessiva é doença. Com certeza. Essa questão, né, da magreza,
Muitas das vezes as pessoas elas podem se questionar, então o que é que ocasiona esses transtornos, né? Sim. Eu digo que não existe apenas um fator, mas uma diversidade de fatores. Existe a questão da baixa autoestima, a questão da genética também que influencia bastante, Sim. e também essa questão da supervalorização da magreza. De fato. Cultural. Cultural, Né? exatamente. E que influencia também bastante. Eu falo o seguinte, que as pessoas elas só deixam para buscar a terapia quando as coisas estão muito ruins. A minha dica, então, né, para vocês que assistem esse vídeo nesse momento, é que se você percebe que existe uma relação, né, dificultosa, né, com a comida, se você percebe uma disfunção, já procure, né, a terapia para trabalhar essas questões. Sim, é muito importante, gente. Fazer terapia é maravilhoso, eu digo pra vocês. Eu acho. Já fiz terapia, é muito bom. E é importante procurar o profissional, cada profissional na sua área, para trazer ali o seu conhecimento e junto com outros profissionais aí te trazer a melhor solução possível para tuas questões, para os teus problemas, sejam eles de saúde física ou emocional. Exatamente. Certo? Nós, enquanto profissionais, queremos devolver a vocês a qualidade de vida, propor um caminho que seja mais tranquilo, mais leve, né? E é isso que a gente busca aqui. Certamente. E eu quero convidar vocês a curtir a página da minha amiga aqui, lá no Instagram, ressignificar .psi _. Ficarei feliz em tê-los lá. Ela faz postagens maravilhosas sobre a psicologia, tá? Quero convidar você a dar um joinha nesse vídeo.